23º episódio do podcast Fatia do Futuro, começando agora. Boa noite, Cris. Muito boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. Fatia do Futuro é um podcast que traz histórias bonitas, histórias marcantes, histórias de superação, histórias de empreendedorismo. E hoje não poderia ser diferente. A gente traz Francine Martins, da Anifran, e Rômulo Vir, das Lojas Prata. Acertei? Acertou. Muito boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Cris. Quem ainda não nos segue, faz o joinha lá, @podcast Fatia do Futuro no Instagram e no YouTube. Muito bem, Márcio. Boa noite, bom dia. Não sei que horário o pessoal vai nos assistir, né? Então hoje nós temos dois convidados que pensamos em ti para te dar um jeito nesse teu corpinho, te modelar um pouquinho melhor. Será que tem como ficar melhor? A lata eles não vão poder ajudar, mas o investimento eu acho que eles vão conseguir te dar umas dicas boas. Dois mestres da modas. Começar por ti então, Fran, a gente sempre pede que você se apresente, tu poder falar um pouquinho da tua história, de onde tu veio, como tu começou e falar até onde, como fez para chegar na Anifran hoje, uma das empresas mais conceituadas na moda feminina do Vale. Então, Francine Martins, na verdade nasci em Lajeado, morei em Cruzeiro muitos anos, então cresci sentadinha no colo da minha mãe, costurando, a gente sempre conta essa história, né? Inclusive ela costurou o meu dedinho, né? A mãe disse que eu adorava ficar no colo dela, então eu cresci nesse universo. Cresci com a minha mãe costurando e sempre percebi, assim, o domínio que ela tinha sobre a costura, o talento dela, e coloquei na minha cabeça, mais ou menos com 12, 13 anos de idade, que eu teria uma empresa, né? Que em algum momento eu teria uma empresa, até para que a gente pudesse sair da condição, que a gente morava lá no interior de Cruzeiro, então numa condição realmente bem difícil, assim, até um período da nossa vida sem energia elétrica, né? Então, condições que eu gostaria de mudar ao longo do tempo. Então, estudei, me formei e depois de um tempo, então, eu convidei a mãe para ser minha sócia, né? Eu disse, mãe, vamos abrir uma empresa, vamos abrir um negócio. Claro, passei por empresas nessa jornada, né? Trabalhei com gestão ambiental, trabalhei com pós-venda, trabalhei em várias empresas e até que realmente eu me senti segura para ter o meu próprio negócio. E aí foi onde eu convidei a mãe e onde eu despertei para que fosse costura. Porque quando eu imaginei, eu vou ter um negócio para que a gente saia dessa condição, mas eu não tinha clareza qual o negócio seria. Por mais que eu tivesse acompanhado a minha mãe no ramo da costura, eu não me imaginava tendo uma marca de moda, né? E aí, com o tempo, quando realmente eu me senti pronta para empreender, aí veio a questão, mas tem que ser com roupa, não tem como ser diferente, né? Minha mãe, uma vida inteira fazendo isso, então convidei ela e a gente abriu uma marca de uniformes. A gente atendeu muitas empresas da região, inclusive mais de 700 empresas com uniformes, né? Inclusive Chef Leon, né? Inclusive Chef Leon. É um dos uniformes mais bonitos. Nos bastidores tu me contou, fiquei bem feliz. E aí, em 2012, então, iniciou essa trajetória, né, de empreender. E aí, em 2015, eu tive muito claro para mim que eu precisava de um produto que eu pudesse escalar. O uniforme, ele é muito personalizado, ele é demorado, né? E aí, eu acabei desenvolvendo a Anifran, peças essenciais, o básico, o atemporal, que não sai de moda. Porque, realmente, se eu produzir 100 camisa branca, se eu produzir 50 camiseta preta, por exemplo, e eu não vender numa estação, eu vendo na outra, o Rômulo está aqui para comprovar, inclusive, né? Então, o básico bem feito, ele não sai de moda nunca, você não precisa fazer promoção dessa peça, por exemplo. Então, foi aí que surgiu a ideia de criar algo que fosse atemporal, para que a gente pudesse escalar, e eu fui fazendo a transição. Então, no final de 2018, nós encerramos as atividades dos uniformes e focamos somente na Anifran. Então, assim, para resumir, 14 anos empreendendo na área têxtil e há 10 anos, então, a Anifran vai completar uma década em novembro. E estamos aí atendendo o Brasil todo, fora do Brasil também, com e-commerce, lojas multimarcas.
Já são mais de 130 lojas que vendem a nossa marca, né? Além do nosso e-commerce também. 10 anos com toda essa potência e com possibilidade de crescimento muito grande. Que case bacana. Sim. Rômulo. O Rômulo é viajado também já. Eu conheço o Rômulo de vista. A gente não se fala muito, mas também tem uma história bonita, né, Rômulo? Boa noite, Márcio. Boa noite, Cristiano, Fran. Cara, a história da Prata, né? Não posso contar a minha sem antes esclarecer. Ela também nasce com meu avô. Vai fazer 81 anos esse ano, né? Da marca Prata. E o meu avô era alfaiate. E a minha avó era costureira. E então eles começam a fazer roupas em Estrela, vindo da Serra. Vieram morar em Estrela porque ele não tinha alfaiate. Então eles optaram em empreender por ali. E aí meu avô pegava um burrinho e ia em todo o interior de Estrela tirar as medidas e entregar roupas e trajes. Depois, em 1953, eles fizeram a marca Prata. A marca é prata e o cliente é ouro. Então, eles... É um slogan. Era o slogan do vô. Que Legal, bacana. né? Que inteligentíssimo, né? O cliente acima, o cliente no centro, né? Que hoje se fala, né? Então, e depois em 1983 meu pai abre as lojas Prata e em 2004 eu era colega do Cristiano aí, né? Nas nossas experiências como jogador de futebol, tentando, né, Cris? Tentando, né? Mas aprendemos bastante, né? Mais do que jogamos. Aprendemos a se relacionar, a ter empatia, saber que nada é fácil, né? E aí eu paro de jogar e na época havia uma loja Prata, né? E uma loja Prata com um funcionário. E meu pai já tinha canalizado para engenharia, ele era engenheiro, né? Então, ali se inicia a minha história com a marca Prata. A gente começa com o que tem e vai, de alguma forma, irreverente no começo, buscando nosso caminho, né? Buscando a parte comercial avançar para poder vender, se desenvolver e construir o nosso caminho. Eu digo que o nosso início, eu brinco assim, cara, tu imagina hoje todo mundo indo comer sushi e do dia para noite ninguém mais quer sushi. E tu tem que te reinventar, né? Uhum. E foi o que aconteceu com nós. Nós éramos uma surf skate lembrada no estado inteiro, né? Muito irreverente. Eu narrei mais de 20 campeonatos de skate, né? Sou um narrador de campeonato de skate e organizei muitos campeonatos. Ainda me emociono, né? O Sandro Dias estava aí agora, me emociono vendo. E aí a gente teve que se reinventar, buscar um caminho, e a gente buscou o caminho da moda, né? Então eu sempre botei na minha cabeça que eu sempre tentei ser o melhor no que eu fiz, e muitas vezes eu consegui ser, e a gente saiu desse mundo de surf skate para ser uma loja de moda. Podemos até não ser a melhor, mas a gente trabalha todos os dias para ser a melhor. Todos os dias para ser a melhor. E é isso que a gente tem buscado. E da mesma forma que a Fran colocou aqui, a gente busca o nosso formação de coleção, busca muito o essencial. Os produtos essenciais representam quase 70% da nossa coleção. A gente vai, pequenos códigos de atualizações de moda que a gente busca em pesquisa no exterior, a gente acrescenta nas peças e vai deixando essa loja se conectar, né? Com as estações, vai entrando o outono, ele conversa um pouco com o verão, o inverno conversa com o outono, e depois a primavera-verão fala um pouquinho com o outono. Então fica sempre uma loja atraente, atualizada, e não pode ter muito risco para o empreendedor, né? É verdade. Eu tenho uma história com a Prata que eu preciso contar, que agora te ouvindo. Há mais de duas décadas, quando a Prata era lá na esquina da prefeitura, tá? Eu tinha uma bis, a minha primeira condução foi uma bis. E aí um dia eu passei com a bis, sempre fui dirigir devagarinho, assim. E aí na vitrine tinha um casaco de veludo com vários botões na frente.
E eu fiquei olhando aquele casaco, entrei. Eu não tinha o valor para comprar. Tinha minha mãe maravilhosa em casa. Cheguei em casa, Rômulo. Mãe, eu vi um casaco assim, ó. A gola é assim, tem 8 botões, tem 2 bolsos, ele é de veludo, assim, riscadinho. E eu quero um igual. E aí a minha mãe calculou quanto precisava de tecido. Eu fui na central, comprei o tecido, encontrei um veludo, né, canelado, assim, com aquele efeito canelado. Minha mãe cortou, costurou esse casaco. Era uma peça atemporal que tinha lá na vitrine. Até hoje, eu tenho esse casaco no meu guarda-roupa. Porque é uma peça atemporal há mais de 20 anos, né? Com a qualidade do tecido que foi comprado, com a qualidade da mão de obra da minha mãe. Imagina. E hoje nós aqui, juntos, né, no podcast. Então, são e esse teu casaco, ele pode ser uma bela peça de marketing para colocar nas redes sociais com essa história aí. Fica a dica. Fica a dica. É verdade. Fica a dica. Nós temos hoje um casaco que tem vários botões que eu me inspirei nesse que eu tenho há 20 anos. Né? Mas não é aquele que tu... Não é aquele da vitrine. Não é aquele da vitrine. Daí tu falou agora, se inspira... Como é que é o slogan? A loja prata. A gente foi ao longo do tempo, né, Cris? Nós fomos à loja da galera e essa loja nós fomos muito lembradas, né? Inclusive nós fechamos a loja lá debaixo da matriz para esse mundo acabar definitivamente, né? Então a gente teve que fechar essa porta para não termos memórias com aquele mundo, porque hoje tem... na minha humilde opinião, hoje nós estamos com a melhor coleção de outono e inverno nas lojas. Mas uma mulher que tem a idade de 35, 40, 45, 50 anos, nós tivemos uma história com a nossa cidade, nosso vale muito forte. De moda jovem, né, de skate. Então, essa memória, para ela nos abrir as portas, é uma batalha, entendeu? É uma batalha. Tu tem que ser muito bom e consistente de falar o tempo inteiro uma nova língua. A constância. Né? Constância. A constância sempre. Passadas as apresentações, a gente não pode esquecer, senão o programa acaba de tanto papo bom, para dimensionar o nosso carinho, nosso agradecimento. A gente fez um mimo para vocês. Aqui, com a foto com direito já. à foto. Que lindo! Eu amo café. A gente até pensou em colocar a minha foto e do Cris, mas ia ser muito torturante todo dia de manhã vocês olharem para nossa foto quando tomar café, né, Cris? Muito bem. Então, recebam. Quase me afoguei no copo aqui agora. Coisa Fran, boa. Obrigado. Bem legal a lembrança. Conta um pouquinho da tua infância, né? Eu acho que essas coisas elas são muito importantes para a vida da gente. Como foi a tua infância? Tu disse que não teve energia elétrica em casa quando pequena, até que idade foi? Conta um pouquinho para nós. Eu acho que foi mais ou menos até uns 8, 9 anos de idade. Então, não tínhamos energia elétrica. No entanto, que minha mãe, ela costurava na máquina, no pedal, durante o dia, claridade. E ela deixava os detalhes das peças, ela fazia muita bombacha na época. Então, ela deixava os detalhes da bombacha para fazer à noite. E o meu pai fazia rede de pesca manual. Então, o meu pai ficava à luz de velas fazendo rede, a minha mãe à luz de velas fazendo os trabalhados das peças, e eu à luz de velas com o meu irmão. A minha mãe tinha nós tínhamos um roupeiro, assim, um guarda-roupa com a mesma cor do móvel de vocês aqui. Então, eu pegava o giz da minha mãe, o que eu tinha aprendido na escola. Com 7 anos, de noite, eu replicava o que eu tinha aprendido durante o dia com o meu irmão. O meu irmão é 3 anos mais velho, eu tenho 3 irmãos, mas né, o que nasceu depois de mim tem 3 anos de diferença. E ele entrou para a escola praticamente alfabetizado, né? Porque eu ensinava ele. Então, eu sempre fui muito de observar a minha mãe. Minha mãe, ela sempre fez tudo o que ela pôde com o que ela tinha. Então, assim, tinha bolacha e água, era bolacha e água. Tinha bife e arroz, era bife e arroz. Era assim. Não tinha isso, meu pai ia para o rio pescar. Comi muito peixe na minha vida. E a gente fazia dessa forma. Eu sempre fui vendo a minha mãe fazer o melhor que ela podia. Eu cresci com isso. E cresci também com aquela vontade de
querer ter algo a mais, de que eu também não ia me conformar com aquilo. Eu queria dar uma vida melhor para ela, eu queria sair de lá. Acho que todo negócio ele tem que ter um propósito muito forte para que a gente consiga manter, né? Para que sempre que os dias difíceis vêm, né? E aí tu tem que parar para pensar o que vai me manter de pé e o que eu vou fazer para seguir daqui para frente, né? Então sempre foi pensando nisso. E a minha mãe tem uma frase maravilhosa que é amanhã vai ser melhor. Ela sempre diz isso, amanhã vai ser melhor. E essa foi a minha infância, então. Cresci no interior, a escola era perto de casa, passava as tardes com a minha mãe, porque não tinha contraturno, escola, dinheiro para esse tipo de coisa também. Então, o meu universo era passar as tardes brincando com meu irmão ou então observando a minha mãe a costurar. Minha mãe fazia muitas roupinhas para as minhas bonecas, ela cortava, eu costurava, vestia as minhas bonecas e cresci nesse ambiente, então. Na verdade, a gente vê muitas pessoas, às vezes, que acabam tendo sucesso, elas vêm de uma história assim, mais humilde, né? Que faz com que te desperte o interesse de tu ser melhor todo dia, como fala tua mãe, né? Porque às vezes a gente, né? Tu cresce numa família, às vezes, com um pouquinho mais de condição e às vezes tu acaba te acomodando, né? Tu não te desperta tanto para necessidade. E o Rômulo, dentro de uma história assim, o Rômulo também pode falar, né? Claro que ele vem de uma família talvez um pouco mais estruturada, de um tempo para cá, mas o Rômulo tem uma dificuldade também de ter crescido embaixo da arquibancada, indo para um lado para o outro. Também acaba te fazendo tu se desenvolver mais, né? A gente às vezes não teve um tempo tão grande para te estudar, fazer uma faculdade lá atrás, ou ter começado a estudar um pouco mais cedo, mas sim, se dedicando numa vida daqui a pouco de mais conhecimento, de bravura, né? Eu lembro do Rômulo que a gente foi jogar no Guarani de Venâncio Aires, o primeiro dia que ele chegou lá, deu um enchente na arquibancada. Nós tivemos que tirar tudo dentro do coisa. Então, assim, a gente também passa por algumas coisas dentro do futebol, né? Tentando. Vamos, conta um pouquinho da tua história, tentando jogar aquele guri com 11, 12 anos, indo para Porto Alegre todo dia. E como chegou depois para poder assumir. Não tinha. Me fala um pouquinho, não tinha a Midwin. Como é que era o nome da loja que vocês tinham ainda no shopping? Não, o Cris. Como é que era o nome daquela loja? A minha infância ela foi muito boa, cara. O meu pai foi muito inteligente. Ele era engenheiro da ThyssenKrupp, elevadores. E quando eu vou nascer, ele se muda para Lajeado, porque ele disse, cara, 3 filhos não tem como criar em Porto Alegre, né? A cidade tava... Então eu vou criar em Lajeado e veio para criar em Lajeado e assumiu a fábrica que o meu avô tinha ficado doente. Então casou assim, um problema de doença do meu avô, que sustentou 11 filhos com uma camisaria, com uma fábrica, né? E o meu pai assumiu essa fábrica largando a engenharia dele. E meu pai alugou uma casa do lado da pracinha do Papai Noel do americano. Cara, isso é muita visão. Isso é muita visão. Talvez é uma das principais acertos da vida dele. Por quê? Porque ele deu a condição de nós 3, como filhos, estar do lado de uma pracinha. Cheio de amigos, amizade, cara. Entendeu? Ter rua, ter pátio. Eu tinha um campo. Até hoje eu passo ali, eu vejo a ameixeira. Ela fazia o travessão, né? Então, E a gente foi muito feliz, cara. Se teve uma infância feliz, eu posso dizer que eu tive uma infância muito feliz. Como é que é? A gente esquentava em dias como hoje, a gente esquentaria o banheiro com panela, né? Também não era aquela vida de muitas coisas, muito luxo, mas foi uma vida muito boa. Depois eu tive a oportunidade de estudar num colégio muito bom. O primeiro, meu ensino fundamental, fiz no SEAT, né? Isso me deu bases sólidas, assim, de raciocínio lógico, de matemática, né? Então, depois eu fui jogar no Inter, né? Tu também jogou. E aí eu tive mais uma oportunidade, porque eu pude estudar no Rosário, em Porto Alegre, né? Que é um dos melhores colégios de Porto Alegre. Então, também me edifiquei, assim, no ensino médio. Depois, aí vim passar férias no Castelinho ali, né? E aí... Mas foi muito bom, porque daí eu aprendi não o lado científico das coisas. Não que eu não tive. Eu tive colegas incríveis que aproveitaram o que o Castelinho ofereceu. Eu não aproveitei muito. Mas aproveitei o outro lado, que é o lado humano, né? O lado da amizade, relacionamento, aprender, empatia, toda aquela conversa que a gente teve muito no futebol, né? Então a gente sobreviveu embaixo das arquibancadas, construiu amizade, relações. O Cris é um amigo aí de quantos anos? 35 anos. Então, isso vale muito, né, cara?
E aí fica por isso, né, Cris? O cara... A gente pegou muito. Eu pegava quando eu joguei na Ubra depois, né? Eu joguei 2 anos na Ubra, quando a Ubra montou futebol profissional, o Lisca foi pra lá. Eu saía da Ubra e eu ia até o Big e pegava carona com plaquinha pra ir pra Lajeado. Pra não gastar e pra chegar antes. Porque se eu fosse até a rodoviária em Porto Alegre, encontrar o horário do ônibus, comprar a passagem e vir, eu ia gastar, ia chegar 3 horas depois. Então eu ia direto pro trevo, plaquinha, Lajeado. Que legal. O que eu comentei antes de fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, tu contando a tua história do esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, vários, tenho um saco de medalhas em casa de várias modalidades, e eu joguei pela Unimed 2 anos. E teve um jogo em Porto Alegre. A minha mãe chega em Porto Alegre com o meu irmão no colo para me assistir jogar. Ela andou de bicicleta até o centro de Cruzeiro, pegou um ônibus e foi para Porto Alegre. Meu Deus. Então, isso para mim é uma lição de vida, porque ela fez o melhor que ela podia e ela esteve presente. E ela chegou bem na hora que eu estava em quadra. E tu olha, tá tua mãe ali com teu irmão no colo e tu pensa, gente, é isso, legal. Sabe? Isso é muito legal. Tu não podia ter achado uma sócia melhor para a vida. Não poderia. Pra Sabe que hoje nós recebemos uma visita do Matheus, que está em São Paulo, e ele disse assim, Fran, tu realmente tem uma sócia. Tu tem uma sócia de verdade, né? Não é só no papel. É uma pessoa que está ali dia e noite batalhando pelo mesmo propósito e trabalhando. Minha mãe trabalha muito, né? Então, é minha sócia de vida, porque não é só de trabalho. Como é que foi essa transição não, esse aprendizado de ser empresária? Né? Quais foram as tuas principais dores, quais foram as tuas principais dificuldades e os aprendizados também, né? Que tu abrir um negócio, te dedicar, crescer e se manter crescendo não é para qualquer um. Não, é difícil iniciar, é difícil se manter. E a gente falava ainda, eu e a mãe, é difícil quando tem uma dificuldade e quando tu tem muito trabalho também é difícil. Porque as pessoas acham, eu vou empreender, eu vou fazer a hora que eu quero, vou fazer o horário que eu quero, vou trabalhar menos, vou ter uma empresa para isso, mas quando tem muito trabalho, que a gente tem que baixar a cabeça para trabalhar, são muitas horas de trabalho, né? Então, é muita dedicação. E eu me formei em administração, trabalhei em algumas empresas, inclusive tive a oportunidade de administrar uma clínica com mais profissionais, né? Lidar com pessoas, treinamento, passei por todos os setores da empresa. Então, ter a formação é uma situação, trabalhar numa empresa é outra situação, e tu ter o teu próprio negócio junta tudo, né? Porque aí tu tem que fazer a gestão da empresa, tem que fazer o negócio funcionar. São muitas pessoas que dependem, né? É muito trabalho indireto. Hoje nós somos 11 pessoas, mais umas 10 pessoas que prestam serviço, e todo mundo tem família, então é uma responsabilidade também de manter toda essa engrenagem funcionando, porque impacta todo mundo, né? O positivo, o negativo vai impactar todo mundo. E o mundo da moda, assim, por mais que a Anne Fran esteja na moda temporal, na moda essencial, que eu acho que é mais fácil e mais consciente, tanto que o Rômulo comentou, né, 60%, 70% da coleção deles num todo é o essencial, é o básico, e não é fácil porque é básico, porque é essencial, porque mesmo que seja neste ramo de atividade, tem que estar sempre inovando, trazendo novos códigos, que nem o Rômulo falou. Então, por mais que seja básico, que tu não esteja refém da moda, tu precisa estar sempre se reinventando. E tem muitas marcas nativas de internet, então tem muitas marcas nascendo. É difícil, para mim, né, já que você perguntou das dificuldades, para mim ainda é difícil me adaptar com essa questão muito digital, né? Eu sei que a gente poderia estar mais avançada enquanto marca, mas eu
ainda prefiro um passo de cada vez, sabe? Eu sei que a tecnologia está aí para auxiliar, como eu falei, poderíamos estar muito melhores, mas não, para mim não é desafiador assim acompanhar essa tecnologia toda. E são mais de 25 mil indústrias no ramo da moda no Brasil todo e milhares nascendo todo dia no digital, né? E por mais que seja uma área que, sei lá, acho que é 200 bilhões por ano que deve movimentar, não é fácil se manter assim. Hoje, quantas lojas vendem o produto Unifran? Mais de 130 lojas no Brasil, mas praticamente 98% se concentra no Rio Grande do Sul. 98%. O que me deixa muito feliz. Marca, né, lojas gaúchas investindo numa marca gaúcha. Então, isso me deixa muito feliz. E aí o nosso e-commerce, que acaba atendendo o Brasil todo, né? A gente vai falar daqui a pouco também um pouquinho sobre marketing, né? Sim. Que eu acho que vocês dois têm grandes cases para falar de marketing, né? Eu tenho hoje pessoas famosas, né? Pessoas aqui da região que são referência. E tu, Romulo, da tua dificuldade, qual foram as dores lá atrás? Cara, as dores eu acho do empreendedor, se tu não tá errando muito, assim, tu não tá inovando, né? Mas a gente tem um nível de inovação que ela tem que ser controlada. Nós tivemos uma das nossas grandes dores para nós, foi duas grandes dores, né? A pandemia para nós foi muito difícil, né? Estavam com muitas lojas, nós estávamos investindo muito, né? Temos lojas grandes assim, Montenegro, Santa Maria, lojas grandes, Capão da Canoa. E depois nós fizemos um cartão com a Adriane Galisteu, nós perdemos muito dinheiro. Cara. Eu me recordo. Muito dinheiro. Me recordo da propaganda. Nós fizemos com ela e nós flexibilizamos um apontamento por cliente no Serasa. O cliente tinha um apontamento ou numa financeira ou na Corsã e nós flexibilizamos um crédito para ele. De R$500, R$1.000, R$1.500. Nós perdemos um bom valor. Então, assim, tentamos, na época, nós acreditávamos que nós estávamos rompendo uma das jornadas chatas do cliente, que é quando tu vai abrir um crediário numa loja e tu tem que apresentar documento, né, endereço, aquelas coisas todas. Muita gente não quer mais, principalmente porque os bancos digitais acabaram com isso. Hoje tu pode passar vergonha deitado na cama se tu não vai conseguir o crédito, né? Ou tu vai conseguir o crédito, tu tá no conforto da tua casa, né? Mas ninguém quer aquele estresse, vou comprar, boto ali um blazer, boto um calçado, só R$400 de limite, você não vai poder levar tudo. Então vou levar só o blazer. Ninguém quer isso. E na época, então, a gente montou uma banca de crédito enorme, chegamos a gastar quase 200 mil por mês consultando CPF, né? E aí deu no que deu. Então, desafios, né, das inovações, tentar... Não deu bom. A gente tem que... Agora nós estamos numa fase assim, né, de maturação das lojas, da coleção. Nós vamos bater um recorde de vendas em maio, é muito legal, né? Hoje mesmo eu vinha falando com um amigo meu e disse assim, cara, nosso negócio é tão pequeno, cara, que é da porta para dentro o nosso problema. É da porta para dentro o nosso problema. Não é, cara, economia, situações, cara, nosso negócio é pequeno, é da porta para dentro o problema. Conversei, olha só, se a Lojas Prata diz isso, como é que eu não vou dizer isso se o diretor-geral do Walmart diz, Romulo, aonde eu tenho bons gerentes, eu tenho excelentes resultados. Cara, o que vai sobrar para mim, que tenho meia dúzia de pessoas, né, dentro da loja? Ou seja, cara, nós fazendo o nosso melhor, né, gostando de estar ali, gostando do que faz, né, Cristiano? Então... Tu chegou na pandemia, se não me engano, 25 lojas, né? Estava responsável por 25 lojas. Então nós ficamos fechados 180 dias em 2020 e 186 em 2021. E aí, gestão de compra, de investimento, de todas essas funções. Mas e hoje quantas lojas são da Prata? A gente fica mais humilde, né? Aprende. Quantas lojas hoje tem? Hoje nós estamos em 12 lojas. 12 lojas. E tu trabalhou um tempo com estilo sacoleiro, não sei como é que é a palavra certa, que pessoas podiam levar... Na pandemia, né? Nós fizemos... Cara, como é que... Também foi um problema isso aí, cara. Fizemos essa inovação, deu muita inadimplência. Porque a gente dava o limite de crédito para essa revendedora, né? Revendedora.
Então ela podia ir na loja, a gente financiava para ela, dava um desconto e financiava. Ela revendia, mas nós não recebia. A gente vendia no crediário para ela, né? Então também foi uma maneira de nós tentarmos desovar na época, né? Mas é todo aprendizado, né, cara? Acho que nessa vida aí tu tá aí para aprender, para passar o teu coração, a melhor coisa que tu pode fazer pelos outros. A Fran me falava antes do bastidor que hoje tu atende dentro da empresa no distrito industrial, né? Vocês tiveram hoje uma loja, tu tem uma loja conceito, vocês atendem hoje o consumidor final e o revendedor? Nós temos o nosso showroom e a fábrica no distrito industrial. Então, o showroom é onde os lojistas podem ir, né, retirar mercadoria. A gente trabalha com tudo na pronta entrega. Então, nós temos muitos lojistas que são de cidades vizinhas. Então, para eles fica muito fácil. Como eu tenho na pronta entrega, estaciona, compra o que precisa, já sai com toda a mercadoria no carro, né? E o showroom, ele traz a experiência, muitas vezes, para aquele consumidor que compra nessa loja, mas que quer ter a experiência de ver como a peça é produzida, quer olhar todo o nosso portfólio, porque nós temos mais de 50 modelos e 50 cores. O lojista não vai comprar esse mix todo da marca Anne Fran. Então, muitas vezes, o cliente dessa loja nos visita para conhecer o mix completo. Tem pessoas que marcam horário para ser atendidas lá, mas também é um ponto de retirada para quem compra no e-commerce. Então, nós não funcionamos como loja para o cliente final, mas nós temos o nosso showroom que ele está aberto para o cliente viver essa experiência, conhecer todos os tipos de tecido, todas as peças. Mas é mais o ponto de venda mesmo para o lojista. Hoje o que representa mais em vendas é lojista? É o lojista. Hoje 54% das nossas vendas vem do lojista multimarca e a gente tem um percentual que vem do e-commerce. Nós temos hoje 4 revendedoras que estão com a marca há muito tempo. Não é um canal que ele está aberto para expansão, mas nós temos as 4 revendedoras. Nós temos grupos também que a gente trabalha no WhatsApp, então são vários canais assim de venda. Aí vai também, vale para o Rômulo também, como vocês enxergam o e-commerce no ramo de vocês, né? Por exemplo, a Anne tem a fábrica, né? Pode ser que tenha uma expectativa. O Rômulo, vocês não têm fábrica, né? Pode ser que tenha outra expectativa. Como é que vocês enxergam o e-commerce? Dada o crescimento que tem esse canal de vendas, né, no vestiário. Para nós é difícil no vestuário. Para nós não é nada muito fácil. Tá? É muito desafiador o e-commerce, porque, como eu comentei, tem muitas marcas que são nativas do digital, que são pessoas jovens. Eles têm muita habilidade para criar uma marca, para divulgar, para fazer vídeos. E aí entra numa questão pessoal minha, né? Entra em algo que eu preciso me desafiar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso aparecer mais. Então, é difícil concorrer com essas marcas. E até marcas que são de fora, né? Que estão aí com a sua operação no Brasil, vendendo peças por valores muito acessíveis, né? E como a Anne Fran é um básico bem feito, então o custo também é mais alto de produção. Isso, né, Rômulo? Quanto melhor o produto, o custo é alto, né? Eu não tenho como ir com o meu produto para a internet e vender essa peça a 30, 40 reais, como muitas vezes vai entrar na internet, as mulheres vão encontrar blusas de 30, 40 reais. Eu não consigo, né? Então eu tenho que me posicionar muito, ser constante, mostrar todo o diferencial, contar essa história, né? Ainda que eu acho que tem um consumo consciente vindo por aí. Eu já percebo essa mudança ao longo dos anos. Então, tem mulheres que estão investindo menos peças, um guarda-roupa mais inteligente, vão comprar peças melhores, peças que vão durar mais, mas isso tudo tem um custo. E aí, competir com quem está entrando no mercado é desafiador no digital. Eu acho que o modelo de negócio que vai sobreviver é o que dá lucro, né? Então, a gente tem que encontrar dentro da nossa operação o que vai fazer valer a pena o esforço e investimento e tu tirar o teu resultado. Eu, como empreendedor de e-commerce, Lojas Prata, né? A gente tentou 3 vezes. Nenhuma das vezes a gente conseguiu perder menos que 15, 10 mil por mês. E aí, acumulou muito prejuízo, a gente fechou. Não acredito que a gente volte tão cedo, né?
Então, o nosso modelo de negócio ele é muito orientado a fazer uma moda global, aplicar local e atender com carinho local, né? Ter essa amizade, ter essa relação com o cliente muito próxima, né? Da porta para dentro, realmente o cliente se transformar. Isso tudo a gente não consegue muito no e-commerce, né? O valor percebido das peças também, tu não consegue passar realmente no e-commerce, né? Então, ainda mais a Fran, que ainda faz uma cadeia mais vertical, né? A gente não fabrica, mas a gente tem acessos a comprar produtos de importadores chineses, assim, preços muito interessantes, né? Então, mas mesmo assim, a gente não acredito que o e-commerce em si está fazendo a diferença para o nosso estilo de negócio. Isso se deve a particularidades da vestimenta, porque em outros negócios a gente percebe que há uma não dependência, mas um aumento da compra dos consumidores através do e-commerce, né? Poderia ser, sei lá, as medidas de uma roupa, as pessoas querem sentir ela, querem provar ali no provador. Eu acho que tudo é um jogo de margem, né? Se tu tem, por exemplo, eu vejo muitas marcas fazendo, né, Fran? Tipo, às vezes ela vende a um preço que o lojista está vendendo para não atrapalhar o negócio dele, mas dá um brinde, dá um negócio relevante, dá um frete grátis. Então, isso tudo, nós como lojista, cara, nós não temos essa margem, né? Então, a ideia é tu construir um negócio que vai te dar lucro, vai te dar a alegria, né, no trabalho. Então, por mais que cresça, eu estava mesmo em São Paulo essa semana, né, e um fornecedor me puxou todos os SKU do jeans da Shopee e me ofereceu. É uma peça que não tem botão personalizado, não tem etiqueta na frente, não tem etiqueta atrás. A lavagem do jeans é feita em lugar duvidoso. O acabamento que eu vi, nunca vi um negócio tão assim, tipo, olhei e falei, cara, só que a peça, numa fotografia, eu até falei para ele, cara, a peça entrega, né? Tu olha assim a foto, vai entregar. E aí só que mesmo assim, cara, eu fiquei pensando, cara, como... Ele me mostrou a nota fiscal, né? Ele me deu a nota fiscal, né? E aí ele falou, cara, como que eles vendem esse preço? Porque esse preço tem prejuízo. Então, se o modelo de negócio deles, eles estão para ganhar mercado, tipo uma Amazon da vida, que tá tendo prejuízo, mas vai ganhando mercado. Para eles é mais um negocinho, né? Brasil, imagina, né? Então, até onde eles vão, né? Até onde eles ficam. Mas achei... eram uns R$15, assim, mas a peça eu não colocaria na minha loja, né? Mas olhando a fotografia, ela entrega. Então... O Romulo falando isso aí, tu lembra dos memezinhos de Instagram, né? As pessoas vão lá, compram lá, tu vê o cara... Ou é o modelo, o cara trincado, bota a camisetinha, fica bonito, mas quando chega aqui na ponta, tu compra pela Shopee, chega aqui, não é assim. Então, eu acho que o perfil do cliente de vocês, que busca uma qualidade, né? Eu tenho casaco meu que eu comprei nas Lojas Pratas quando eu tinha 15, 16 anos, e que o tecido dura até hoje, né? Obviamente, a gente sabe que hoje as empresas... Hoje ele não entra mais, né? Hoje não entra mais, mas as empresas hoje não têm feito mais isso, né? Hoje tem que levar para a mãe da Fran fazer a abertura lá na lateral. Tem que fazer uma costura nova. Como é que é o nome do... Vou descontrair, né, criança? Costurar a língua também, o falador. Então, continua assim, lindo, eu acho que a qualidade do tecido também, hoje, ela não tem mais o que entregava lá atrás, né? Até porque também, hoje, tudo é assim, né? Porque senão também o cliente vai demorar demais para vir te buscar uma roupa nova, né? Isso dentro de todos os segmentos. Hoje, como vocês veem assim, hoje, dentro de uma qualidade de vocês têm trabalhado hoje, é um perfil hoje de um cliente mais elitizado, certo? Algo que é feito mais duradouro, mas que tem um acabamento bom. E se vocês competirem hoje com a internet ela é um tecido mais simples, como diz o Romulo, né? Só que a fotografia, as pessoas compram e chega ali não é igual. Né? Tu tem que fazer um ajuste, a calça não entra. Ô Cris, eu acredito, assim, nós estamos vivendo um pouco desse efeito. Existe uma marca internacional chamada Uniqlo, né? E eles ultrapassaram a Zara, a Inditex agora no resultado mundiais globais de lucratividade.
E eles vêm justamente nesse caminho, né? Onde o produto é cada vez mais top. Cada vez a matéria-prima é melhor. Cada vez a busca pelo melhor tem se colocado nos produtos. Então, tem se vivido um valor percebido das coisas e o produto realmente entregar o que está prometendo ser, que faz toda a diferença para o cliente, para a compra dele. Ou seja, eu me desgasto o tempo inteiro compreendendo se o produto é aquilo mesmo, se a matéria-prima é aquilo tudo, se o acabamento é aquilo tudo, para entregar para o consumidor o melhor pelo mínimo. Então, essa moda old money, assim, que é tipo assim, um milionário que não quer aparecer, não existe hoje fazer marca sem estar focado em produto de qualidade. Antigamente, tu fazia uma camisa da reserva de poliéster, botava o pica-pau ali, pronto, tá aqui a minha marca, Luciano Huck lá. Hoje não existe mais isso. O cliente quer um produto muito bom, ele quer botar um produto e a peça abraçar ele, ter caimento. Tu sabe, né, Fran? Eu tenho acompanhado um pouco teu trabalho e me surpreendi com o teu produto. Então, é um esforço descomunal para entregar realmente um produto cada vez de mais alta qualidade. Mas eu concordo contigo que muitas vezes o pessoal diz, antigamente é um produto que durava tanto, sei o que. Não. Antigamente teve um momento de bons produtos, que era mais barato as coisas, né? Tu tem bons produtos. Mas hoje, nossa, nós temos produtos assim que vão ficar a vida inteira, né? Complementando o que tu comentou, hoje tem pessoas que nos mandam mensagem perguntando qual é a composição do tecido. Não, mas é essa composição mesmo? As pessoas estão mais conscientes. E tem outra coisa que eu acredito. Tu não vai ter produto para todo mundo. Né? Tu vai nichar. Anifran é isso. É para mulheres conscientes, mulheres que querem peças que vão valorizar, peças que vão facilitar a rotina, peças versáteis que ela vai poder usar em diversas ocasiões. É para essa mulher. Então, é com essa mulher que a Anifran vai conversar. E essa mulher está mais consciente. Ela entende que para ter todos esses atributos, qualidade, versatilidade, o produto que vai durar, vai ter um valor agregado, né? Vai ter um preço maior. Então, a gente tem a consciência de que a gente não vai vender para todo mundo. Né? A cliente que compra Anifran hoje é diferente da cliente que compra, sei lá, Shein, por exemplo. Né? Então, e tá tudo certo, porque as empresas, né, têm que buscar o seu cliente, o perfil de cliente, e trabalhar para conversar com esse cliente especial, né? Tu fizeste uma fala agora há pouco, né, de tu se desafiar um pouco mais a estar na linha de frente, né? Um tempo atrás tu utilizava muito, hoje os donos de empresas ficavam muito na retaguarda, não apareciam, né? E a gente vê exemplos, né, como a própria Van ali, que nós falamos antes, e grandes empresários da CIMED. Então as pessoas têm aparecido um pouco mais, eu vejo na tua rede social, vejo na rede social do Rômulo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o marketing, né? Eu sei que do marketing tem umas histórias legais do Rômulo lá, da Kombi, que passava nos barcos, do outdoor do Tunico lá, que foi uma grande sacada. Queria que vocês falassem um pouquinho do desafio do marketing que vocês têm visto hoje dentro do segmento de vocês. Cris, assim, ó, antigamente a marca falava e o cliente escutava. Agora é uma troca, né? A gente fala e escuta o tempo inteiro. Então, nós passamos durante muito tempo sendo um grande anunciante de jornal informativo, jornal Folha do Mate, jornal em Santa Cruz do Sul, a Gazeta, né? Em São Gabriel, em Cachoeira do Sul, nas cidades que nós atuamos. E nas rádios, Independente, Tropical, nós fomos a marca mais lembrada da Tropical FM em 2000 e tantos, com os nossos comerciais, que nós iniciávamos sempre com uma vinheta. Né? Então nós fizemos grandes peças publicitárias, do Tunico foi uma delas, e a gente construiu uma memória afetiva legal com o nosso consumidor, uma lembrança de marca muito legal. Só que o tempo mudou e tudo que nós fazíamos não... Na minha humilde opinião, né, ela não acabou, mas ela é menos importante, ela ficou mais caro, né? Hoje tu ter uma lembrança de marca através dos canais tradicionais é caro. Então, o que a gente hoje criou é que o produto
é o protagonista. A loja é a protagonista. Hoje, se for olhar nossas lojas aqui no Vale, estão todas reformadas, né? Hoje tu vai reformar uma loja, tu vai investir, né? Então a gente tem todas as nossas lojas hoje, elas estão reformadas. Então a construção para que aquela loja possa ser parte de um storytelling que tu quer contar para o teu consumidor, que o teu vendedor, o teu gerente possa usar como cenário e fazer isso reverter em receita, comprar um espaço na mente do consumidor legal através daquela constância, daquela consistência de entregar o que tu promete quanto marca. Então, e o produto para nós, ele é completamente relevante nesse jogo. O produto, quando eu falo produto, não é só em si uma peça, mas é o draw flow das coleções fazendo composições de VM que funcionam como looks para o consumidor final. Então, um desafio muito grande de tu ter sortimento de matérias-primas cruzando dentro de loja e tudo isso se conversando. E aí fazer uma troca de estação, né? Então, é um prato cheio para quem gosta de trabalhar, né, Cristiano? O que eu acho mais desafiador na questão do marketing, falando por nós que produzimos também as peças, né? É o 360. Tudo tá coordenado ao mesmo tempo, sabe? Eu tô na rede social lançando um produto que a gente investiu num vídeo muito bacana. Aí o e-commerce, porque o e-commerce ele é uma loja, ele tem vitrine, né? Tu tem que estar sempre mudando a vitrine daquele e-commerce. Tu tem que estar fazendo banner, tu tem que estar criando cupons, tu precisa ter as peças em destaque. Só a foto não funciona mais? O que funciona? Hoje a gente tem foto dentro do e-commerce, a gente tem vídeos da modelo caminhando com aquela peça, mostrando algum detalhe, vídeos onde eu falo daquele produto, então a pessoa clica na foto para ver uma camisa, já vem um vídeo da modelo vestindo a camisa, muitas vezes um vídeo meu de bastidor explicando como é aquele tecido. Então esse 360 é muito difícil. Porque teu e-commerce, ele tem que ele é uma vitrine, ele tem que estar funcionando igual a vitrine do teu Instagram, da tua rede social. O material que tu vai enviar para o lojista tem que ser aquele que está nessa vitrine. O lojista vai visitar a fábrica, a minha turma, né? O meu comercial precisa estar com esse produto exposto, eles precisam estar falando desse produto, muitas vezes vestindo esse produto. Aí eu vou para a rede social de forma intencional, porque naquela semana, quando isso tudo está alinhado, é aquilo que eu vou vestir. É um quebra-cabeça. Esse 360 é para quem gosta de trabalho, que nem o Rômulo falou. Isso dá muito trabalho, é muito desafiador estar em todos os canais com aquela comunicação alinhada. Porque não dá para o cliente entrou no e-commerce e aí eu tô com, sei lá, um casaco, aí ele vai no meu feed, eu tô com uma regata, daí eu tenho uma influencer falando de uma calça, por exemplo. Então, coordenar isso tudo é difícil. E é investimento. Hoje, o marketing precisa investir, né? E um marketing bom, tu vai contratar pessoas boas, isso tem um preço também, né? E isso tudo precisa estar precificado dentro do teu produto, senão o marketing tem que estar precificado dentro do produto. Tu falou de pessoas boas, né? Tu tem hoje a Aline Silva, né? Tu tem mais algumas pessoas que assinam algumas coleções de blazer para ti, né? E aí isso vem de encontro com a nossa estratégia do marketing, é ter pessoas que vão trazer a credibilidade para a marca e uma persona real. Então, hoje a Anifran tem poucas mulheres que falam da marca, porque não vai fazer sentido vou contratar 50 influencers para falar da marca. Ela realmente tem que viver, a Anifran tem que fazer parte da rotina dela, do estilo dela. Então, Carla Fachin está conosco há quase 4 anos. A Aline Silva, mais de 2 anos também. Então, são mulheres que é a persona da Anifran, né? Então, traz muita credibilidade, traz essa questão da confiança para a marca. Com a Aline, nós temos um blazer que leva o nome dela, camisa, agora tem da Copa também. Então tem uma blusa que nós desenvolvemos. E também falando de produto, para ver como isso precisa conversar, isso também tem que ser 360. O jeito Aline tem que combinar com o jeito Anifran. Então, quando a Aline me diz, Fran, vamos fazer uma blusa
para colocar o ombro para jogo? Vamos trazer essa questão do vestida para vencer? Uma peça que faça sentido? Eu disse sim, eu topo. Mas tem que ser uma peça que a mulher vai usar antes da Copa, durante a Copa e depois da Copa. Porque aí vai fazer sentido para a marca. Vai ser uma peça atemporal que a mulher vai estar bem vestida para um podcast, para uma reunião, para buscar o filho na escola, para assistir um jogo. Então, tudo tem que conversar, tem que estar alinhado. Essa peça ela já está disponível ou ainda não? Está. Nós lançamos ela semana passada, no dia 13, e ela já está disponível. No verde e amarelo, uma edição super limitada. E é uma peça, Rômulo, 0% resíduo. A gente conseguiu desenvolver a cadeia de produção dessa peça, porque tudo que tu vai produzir gera resíduo, né? Então, os retalhos maiores da produção dessa peça, a gente conseguiu desenvolver amarradores de cabelo. Os retalhos mais estreitos e compridos, a gente esticou, transformou no fio de malha. Foi feito um descanso de xícara bem bonito, de copo, enfim. E os retalhos bem pequenos, assim, que não tem muito o que fazer, eu não consigo desenvolver um produto novo com ele, vai ser usado para encher bonecas, ursinhos. Então, a gente vai trazer esse produto em especial, 0 resíduo. Então, trabalhando um pilar da sustentabilidade. Isso aí, Fiquei curioso. Tinha trabalhado na parte do meio ambiente, tu me falaste, né? Trabalhei 5 anos com gestão então tem ambiental. essa parte de sustentabilidade. Legal. Isso é legal. 5 Baita anos. sacada, né? Um desafio, né? Quando nós for colocar o podcast no YouTube, manda para nós uma foto para a gente colocar também, que eu fiquei curioso. Sim. É que ele vestia a camisa também. Fabuloso, bonitão. E deixa eu fazer uma pergunta que a gente sempre faz, uma pergunta para os convidados, né? Hoje o mundo tem mudado um pouco, né? Hoje, inteligência artificial, talvez Romulo utilize daqui a pouco algum WhatsApp de ligação. Como vocês têm visto dentro do mercado de vocês hoje essa evolução, né? Hoje o mundo trago menos pessoas na mão de obra ou na ponta final e muito se fala em robô e a mudança. Dentro do segmento de vocês, como vocês enxergam isso? Eu acho que a pessoa que não vai usar, que ainda não está usando, né? Que não vai usar, ela vai ser substituída, né? Não vai se auxiliar de uma inteligência artificial. Agora, os nossos desafios, a gente consegue fazer muita coisa com as perguntas certas, os direcionamentos, as construções. Para nós temos usado bastante a nível de tudo, né? De ideias criativas para calendário comercial, de ideias criativas para diminuir risco em grade, em números de SKU, em sortimento de cores, em categoria, agrupamento. A gente tem pesquisa assim de persona, né? A gente divide a nossa loja em vários negócios e uma delas é a persona, que é uma das multimarca, assim, ninguém faz, que os produtos, eles são realmente, a coleção é construída para aquela persona. Então a gente tem visto as atualizações de códigos que cada persona vai fazendo. Então tudo isso é muita pesquisa. O chat hoje, as IA estão muito legais, né, cara? Tá um prato cheio para quem é curioso, né? Tu te diverte também. Passa horas, né, entendendo e aprendendo. É muito bom. É incrível, né? Eu também me divirto. Embora o meu negócio dificilmente vai ser substituído por IA, né? Mas a gente aprende como se aproveitar dela, né? Nós usamos para ideias criativas, né? Criativos de vídeo, de conteúdo, de escrita, de como colocar aquele produto dentro do e-commerce para que ele fique atrativo, uma descrição atrativa. Mas hoje, por exemplo, eu poderia tirar foto de um blazer e nem contratar modelo. Poderia colocar na IA, mas não é o perfil Anifran. A gente está nessa questão humanizada, a gente quer seguir nessa questão. E se adaptando, né, aprendendo, usando para o que cabe para nós, mas a esse ponto ainda não. A gente ainda tem um atendimento muito humanizado
Eu não participei do Gramado Summit, eu não sei se tu foi, Rômulo. Não foi. Eu não participei, mas tenho parceiras de negócio que foram e comentaram que se falou muito sobre isso, né? De voltar um pouco mais, né, para essa questão humana, de retornar, né, para essas raízes, para essa essência. E aí eu fico feliz, porque a gente nem avançou tanto para deixar tudo... Há uma... Não sei se eu estou certo também, que na moda é um vai e vem. Né? Se lança uma coisa que no passado já teve em alta e se retoma isso, confere ou... Eu vou dar minha opinião, né, Fran? Não existe uma verdade absoluta. Mas o nível de consciência de moda das pessoas, a palavra moda vem da física, né? Moda é o que mais se repete em estatística, né? Se fizesse a cadeira de estatística, tu vai te lembrar, né? Moda, média, mediana. Isso. A palavra moda vem dali, então é o que mais se repete. O que passou, o que vai voltar, ele volta diferente um pouco, com códigos diferentes, com códigos atuais ao tempo, com algumas modificações. E essas modificações, elas geralmente vêm da alta costura, né? Então a alta costura, que são grandes marcas, né? Hermès, Loewe, e aí vai descendo para Louis Vuitton e até chegar num mundo democrático que faz a leitura e põe para o mercado, que é as grandes H&M, Zara, em moda internacional. E aí depois o mundo vai atrás disso aí que está acontecendo comercialmente, cada um faz as adaptações, bota a sua personalidade na marca, né? Bota o seu caminho, escolhe o que vai realmente acertar para o seu cliente e vai. Então, respondendo a tua pergunta, ela vai e volta, mas quando ela volta com pequenos códigos diferentes e mais atualizados. É isso. É essa leitura que a gente faz também. E tem uma blusa em especial que nós produzimos que ela tem a modelagem over. Ela tem... A manga dela é toda inteira e ela tem um punho. E aí, uma mulher olhou essa peça e ela disse, nossa, eu vou comprar porque isso me remeteu à minha avó. A minha avó usava. Então é isso, a moda ela vai e vem, a gente tem que se adaptar. Falando de Anne Fran, que é uma peça mais essencial, atemporal, a gente adapta o tempo todo, porque a gente busca essas referências da moda, né? E a moda vai e vem, e a gente adapta para a realidade, para trazer a novidade para o lojista, para trazer a novidade para aquela mulher que vai vestir a peça, mas que ela, daqui a alguns anos, vai poder usar novamente. Então é isso, às vezes o veludo está em alta, amanhã depois não está, a calça mais larga, né? Calça mais skinny, uma camisa mais over, uma camisa mais colada. Então, a moda vai e vem. O veludo é aquela peça mais confortávelzinha, assim, mais... eu acho que eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe, a costureira também de casa, assim, no interiorzão, e nós éramos em 4 irmãos naquela época. Meu irmão mais novo ainda não tinha nascido. E todos nós iguais, com uma calça de veludo, um casaco de veludo. E o veludo continua e vai continuar, né? Porque ele vai se moldando. Né? E às vezes volta uma certa modelagem e aí tu adapta para o tecido, que é diferente, que é mais tecnológico, que vai durar mais. E assim a gente vai se adaptando. Os próprios tecidos, as modas, né? Às vezes ela é alguma simbologia, pode ser uma estampa, pode ser um tecido, pode ser uma modelagem, pode ser uma cor. Então a moda ela tem várias maneiras de aparecer. E a gente, como empreendedor, como dono de uma curadoria, com uma imagem que a gente quer gerar para o nosso consumidor, para ele poder ter esse valor percebido para as pessoas, para que ele possa impactar essas pessoas da maneira que realmente a gente imagina que tem que ser, do nosso lado, com uma moda global atualizada, né? Então a gente precisa estar muito de olho nesses códigos todos. Né? E como empresários também é importante a gente estar atento a isso, né? Porque é todo um investimento.
E aí, falando em cor, tu falou de cor, e acontece muito isso. Né? Agora a cor do momento é marrom, a cor do momento. Tu precisa entender, ok, eu vou trabalhar a cor do momento, porque o meu cliente vai querer essa cor, mas em qual peça eu vou trabalhar essa cor? Vou trabalhar num casaco? Eu vou desenvolver uma blusa? Eu vou desenvolver uma calça? Um blazer? A gente Onde sempre começa correndo o risco de moda nas peças mais baratas. Então, assim, quando é uma cor muito... Teve uma época que foi um verde mais vivo, assim, né? Um verde mais lima, por exemplo. Eu vou investir... Talvez não vou investir num conjunto de alfaiataria. Vou investir, talvez, numa blusa mais essencial. Então, a gente tem que ter inteligência até na hora de escolher qual peça você vai fazer naquela cor, que é a cor do momento. O grande lance, eu acho, o desafio da Fran, e é o nosso desafio também de compor uma coleção que realmente se atualize, tenha ponto focal dentro de loja que está atualizada, a gente dá protagonismo para peças mais de moda dentro de loja no VM, é fazer com que aquele grande essencial que está lá dentro não seja chato. E para ele não ser chato, tem que ter pequenas atualizações de ano para ano, pelo menos, para que justifique o consumidor comprar a peça de novo. Exatamente. E eu tenho visto esse sucesso acontecer na Uniqlo, quando viajo, quando pesquiso. Eles estão fazendo, tipo, o suéter deles de 100% lã, que é um toque maravilhoso, né? Eles abrem em, sei lá, 24 cores na mesa deles que eles têm, nas lojas, né? Suéter, assim, um toque maravilhoso. Mas se tu chegar o ano que vem lá, um detalhezinho da gola, diminuiu meio dedo de tamanho de gola, diminuiu, tem uma etiquetinha ali, e aquilo ali sinaliza para o consumidor, vou levar, tá? É o novo, né? Chega em casa, a mulher vai poder dizer em casa, mas é o novo, né, amor? Então ela vai tendo um desejo, vai gerando que seja um produto novo para não ser o mesmo, né? No nosso caso, que é produção, a gente faz muito essa leitura das peças que já dão certo, né? Então, nós temos um produto que representa 40%. Aquele produto eu vou atualizando ele. Então, agora no inverno eu trouxe esse produto que é sucesso num tecido térmico, num tecido que é canelado, num tecido que tem uma certa... shape da peça tu repete em outros tecidos. Isso, né? Aí repete. Croquis. Tá fazendo sucesso na manga longa, vamos trazer para manga 3/4. Então, tem que trazer essa inteligência dos números para replicar isso e ter maior assertividade. Deixa só mudando um pouquinho, assim, né? Antes, quando tu falaste, eu lembro, assim, que às vezes tu não tinha uma condição de comprar, mas tu ia na loja e tu comprava na prata lá em 10 vezes, 12 vezes, 18 vezes. E hoje, ainda a Fran falou, né, que gostou muito da roupa, mas não tinha dinheiro suficiente. No caso, a mãe ainda conseguiu costurar. Sim. E a gente vê hoje o Brasil, a nossa região, no geral, ela está um pouco endividada, né? Talvez seja mais o Romulo, que trabalha mais no varejo ponta final. Como hoje tem se criado alternativas para as pessoas poderem comprar, né? Tu comentou antes que tu teve uma parte de banco, não funcionou muito bem. Hoje o trabalho, como hoje os lojistas, é cartão de crédito, tantas vezes. Qual que é o segredo hoje para achar um... Cristiano, o nosso cliente que mais recompra, ele recompra por causa do crediário, né? Então a gente tem os clientes mais fiéis dos tickets médios maiores, são os clientes que se aproveitam do crediário para fazer essas compras, né? E são também os que acabam sendo mais fiéis, né? Porque a amizade acaba criando um relacionamento com a casa, né? Então, para nós, o crediário é um ponto muito estratégico. Então, a gente tem um motor de crédito escorado em clientes A, B, C, D e E, e cada um desses clientes recebe o seu limite de crédito conforme o motor criado por centenas de regras, que automaticamente, em segundos, dá o valor de crédito que o cliente deseja. Se ele precisa, né, o cliente tem limite de R$3.000 e nós temos muitos clientes com muito limite, 3, 4 mil reais de crédito, ele vem lá, vem fazer uma compra de 5 mil. Acontece. Cai para uma banca de crédito, fica trancado e a nossa banca avalia o nível do cliente e libera ou não libera, né? E tu, Fran, tu não tem essa dificuldade, porque praticamente tu atende mais hoje... Mas também deve ter essa relação de crédito, né, com o teu cliente. Nós temos
a venda pelo e-commerce, ela acontece pelo cartão de crédito. Então, o cliente final ou tem limite no cartão de crédito ou não vai conseguir comprar, né? E o lojista, ele vai comprar da Anifran, ele tem que estar saudável financeiramente, porque ele tem a loja dele para tocar, né? E não que não tenha inadimplência, mas no nosso caso a inadimplência é muito baixa. Porque o lojista, ele tá mais consciente, ele tá mais comprometido, ele precisa... Tá comprando pronta entrega, né? ele precisa estar com o financeiro dele. Já tá fazendo isso para comprar pronta entrega, né? Exatamente. Então, para nós é mais tranquila essa parte. Uhum. Quais dentro do... Qual o nível de inadimplência, mais ou menos? Tem uma... Eu sei que é uma pergunta chata. Não. Para nós para nós ela oscila, cada cidade tem a sua inadimplência e depende muito do teu apetite, né? Uhum. A gente meio que consegue controlar a inadimplência pelo nível da liberação. Então, se tu quer ter uma inadimplência maior, liberar mais, correr mais riscos. E a gente gira hoje... Contrata Adriana Galisteu. A gente ainda continua com o problema da Adriana Galisteu, porque a gente vem reparcelando pagamento daquela época, entendeu? Então, tu chega lá para um cliente que deve R$1.000, fazem 15 de 70. Aí o cliente vai lá pagar 1 ou 2 parcelas, depois ele não paga mais, só que isso vai pesar lá... Ela entra como recuperação aqui, depois começa já lá na frente. Mas as vendas novas, nós estamos com 4% de inadimplência. O mercado fala assim, 33, se não me engano, Lajada estava. Não, baixa, com 33 fecha. Nós passa muito longe 33% disso. Não é inadimplência, mas as pessoas negativadas. É mais. É mais. Lajada, se não me engano, estava em 34. Não, é mais. É mais. Enfim, Márcio, tu tem alguma pergunta assim, essencial? A gente está chegando já para as considerações finais, alguma coisa assim que daqui a pouco tu gostaria de... Ficou uma pergunta dentro desses monstros da... A gente sempre deixa o convidado numa fria, assim, né? Eu estou olhando para ti, mas eu vou perguntar para a Fran. Qual foi a pergunta que a gente não te fez? Que tu gostaria de falar ou de responder? Uau! Enquanto tu pensa, o Rômulo pode responder. Qual foi a pergunta que a gente não te fez que tu gostaria de responder? Deixa o Romulo pegar uma bala agora para te poder... Muitos cortes aqui depois. As coisas bacanas dos podcasts são essas coisas que acontecem... Espontâneas. Sabe que uma pergunta que tu não me fez, que eu gostaria de responder e que muitas pessoas perguntam, porque a minha mãe é minha sócia há 14 anos. E nós trabalhamos diariamente. Ela é uma sócia ativa. Dá certo, Fran? Como assim dá certo, mãe e filha? Dá certo trabalhar em família? No nosso caso, dá certo. Eu acho que quando tu tem os papéis bem definidos, onde cada uma respeita o seu espaço, onde cada sócio entende até onde vai o limite, né? O comprometimento e o limite, funciona. Então, tem muitas pessoas que querem empreender, que estão em família e querem empreender, e essa dor é uma dor que pega, sabe? Ah, mas será que vai dar certo? Será que por ser família a gente vai discutir, a gente vai divergir muito, a gente vai brigar? Se cada um entender o seu papel, se cada um respeitar o seu espaço, eu falo por experiência própria, 14 anos de sociedade com a minha mãe, nunca, em nenhuma situação, a gente teve algum desentendimento. Então, dá certo. Ela sempre tá só querer. É só querer que dá certo. Ela tá com o chinelinho do lado sempre da máquina de costura ou não? Não, essa fase já passou, né? Essa fase já passou. É engraçado. Dá certo. Acho que tudo que a gente quer muito, né? Dá certo. Então, acho que se todos nós formos olhar para a nossa história, fora das nossas empresas, dá certo. Então... Isso, na verdade, antes de o Rômulo responder, né, é um legado, que é o que ela tem essa figura máxima na mãe dela. Hoje a Fran é mãe de 2 meninas, né? Mãe de 2 meninas. 4 e 6 ou 6 e 8? Uma vai fazer 6 e a outra 8. E o Rômulo também é pai, né, do menino e de uma menina. Então é um legado também que vocês deixam, né? Tudo. Com certeza. O Rômulo, eu sei muito assim do ídolo que o pai dele era para ele. Foi ano passado, né? Que teve a perda foi ano passado, né? Foi.
da perda. Então a gente sabe assim do legado que as pessoas deixam, né? E que bom assim tu poder falar da tua mãe, né? O Romulo falar do pai dele, assim, de tudo que apoiou no esporte, e vocês hoje poder transmitir para os filhos de vocês também esse legado do trabalho, da educação, de mostrar os valores das coisas, né? E aí, Romulo? Eu acho que a pergunta que a gente poderia responder é como conciliar, né, família e negócios, o que é mais importante, né? Cara, eu sempre falo, né? A gente assinei mais de 1.500 carteiras de trabalho já. É uma responsabilidade de deixar uma mensagem para as pessoas que trabalharam contigo, se desenvolveram contigo, pessoas que seguido a gente encontra nos locais hoje, tem pessoas que estão melhor do que eu, pessoas que estão em outro país, pessoas que estão empreendendo em outros locais, e a gente conseguiu deixar uma semente ou deixar uma mensagem. E hoje eu vivo um sonho, né, que eu sempre tive de ser pai, né? Sempre tive esse sonho assim, e eu sou muito realizado sendo pai, e hoje tem sido praticamente uma prioridade minha, né? De me desenvolver eles, de viver esse momento com eles. Tá com uma família estruturada, com esposa, tá casado, tá cuidando deles, para mim isso é muito importante e é prioridade, e eles notam isso não nas minhas palavras, mas nas minhas atitudes do dia a dia. Cara, e a gente tem que ter responsabilidade como pai, como marido, como empresário, né? E como amigo. E eu me sinto grato de poder ajudar a comunidade, né? Agora em janeiro nós pagamos os maiores impostos da nossa história, né? Dói, né, cara? Eu nem sei como a gente consegue pagar, né, cara? Meu Deus. Mas assim, ó, tu olha e fala, tá, tô contribuindo, né, com um mundo melhor. E Quarta-feira é dia 20. A gente paga dia 12, né? O nosso é dia 20. Tributação de E vai mudar, né? Então alegria assim de poder estar com saúde boa, né, para poder estar participando e ajudando, deixando uma mensagem. Agora tem me desafiado também era uma coisa que eu não estava tão afim no início, mas agora tem me desafiado a entrar nas redes sociais para ajudar o negócio também, né, e também tentando me posicionar como educador de estilo e moda, né, e também passando algumas mensagens de minha visão que eu tenho de mundo. Porque muitas vezes a gente tem ídolos nacionais ou internacionais, mas às vezes, né, se a gente consegue numa mensagem que a gente coloca, né, afetar ou ajudar uma pessoa ao teu lado, alguém que olhou e disse assim, cara, é verdade, olha o que o Romulo falou ali, ou olha o que a Fran falou, que legal. Então a gente está se esforçando nesse caminho. E até eu penso que as pessoas deveriam se esforçar mais nesse caminho, porque é tão fácil abrir a tela do celular e procurar pessoas famosas, e às vezes o teu vizinho está fazendo a diferença no bairro, o teu colega de trabalho está fazendo a diferença na cidade, o teu colega de profissão está fazendo a diferença no mesmo ramo. A gente procurar se inspirar em pessoas que fazem a diferença aqui, né? Pessoas que tu pode ainda olhar no olho e indicar e dizer, olha só que legal, né? O que o Márcio está fazendo, o que o Romulo está fazendo. Exatamente. Do que só na rede social. Quantos anos de empresa, Romulo? Eu tô com 22 anos. Próximos 22, o que tu projeta para o teu negócio? Cara, Márcio, é uma pergunta que eu fiz uma vez pro rapaz que tem uma grande rede de eletrodomésticos, né, aqui na cidade. Eu perguntei para ele numa conversa informal. E ele me disse, Mas com B. nós não fizemos mais planos, cara. Porque, cara, muda tanto, né, cara? Muda tanto dia pra noite as coisas. E eles não têm mais... Na época não tinham, não sei agora se mudaram, né? Mas não tinham planejamento estratégico, não tinha nada. Pensei, cara, os caras do monstro desse tamanho, né? Pandemia, eles entraram assim, tem um dinheiro para passar uns 6 anos, ele disse. Né? Então, cara, eu... deixar rolar. Eu já tive um sonho, nós tínhamos nos quadros, nas lojas, né? De ser a maior rede de varejo até 150 metros quadrados. Nossa visão era entregar o máximo pelo mínimo possível. E nós fomos fazendo isso aí. E depois aí veio a pandemia, depois nasceu meus filhos, que me ocupou um espaço no meu cérebro, no meu coração muito forte. E aí tô curtindo essa fase.
Se eu te disser que eu tô mentindo, que tenho vontade de voltar, não, de repente, né? Se não for tanto esforço, né? Tão assim, tem que encontrar um caminho, certo? Não adianta a gente dizer que o nível de competitividade hoje do varejo para 10 anos atrás, cara, é surreal, né? É surreal. Então, assim, hoje nós estamos discutindo aqui uma plataforma de importação gratuita de produtos fabricados na China, né? Que é o que está mais se falando da taxa das blusinhas, né? Isso aí. Então, tu imagina, no passado não tinha isso, no passado não tinha internet, no passado não tinha os fabricantes tentando vender para o cliente final, mas existe a porta para dentro, que é o que a gente pode fazer. E ali está o grande negócio. Nós temos que ser bom no que a gente faz e nós acreditar no nosso modelo de negócio. Se eu te falei agora que nós vamos fazer o nosso melhor MAI da história, talvez tenha algo que a gente possa fazer no meio esse namicome, essa loucura toda que acontece no varejo, né? Mas por quanto tempo a gente consegue fazer o que nós estamos fazendo sem ser desrompido o nosso resultado? Não sei. Já tivemos um resultado maravilhoso até antes da pandemia, depois foi um desastre total e agora nós estamos fazendo um momento incrível. Eu penso daqui 20 anos, assim, trabalhar muito sólido, sabe? Tipo assim, foi um mês muito ruim, não tem problema. Foi mais um mês ruim, não foi problema. Não, mais um mês não tem problema. Entendeu? Então, porque agora tu precisa fazer meses bons, né? Tem que fazer mês bom, tem que fazer mês bom, tem que fazer mês bom. E é desafiador isso aí, né? 14, né? Já são 14 são anos. 14, estão daqui mais 14. São 14 anos de empresa. Sabe que eu compartilho da ideia do Rômulo, assim, a gente deixa as coisas acontecer, um passo de cada vez, com um ambiente de trabalho muito saudável, pessoas, antes a gente falava, né? É da porta para dentro, são as pessoas que vão fazer a diferença, as pessoas têm que estar num ambiente saudável e tem que crescer de forma estratégica, né? Passo a passo, tranquila, e acho que não dá para sacrificar tanto, né? Não no sentido de não trabalhar, mas... São 14 anos de trajetória, tem filhos, tem família, então a gente precisa conciliar isso tudo. As pessoas, eu percebo que querem muita qualidade de vida também, elas querem um ambiente bom, né? Então, crescer de forma saudável, mantendo esses pilares. Né? E eu acredito muito mais em se estruturar financeiramente para que se tenha caixa para quando os momentos difíceis vierem. E vão vir. E vão vir, sempre vem, né? Sim. E aí o crescimento é consequência, ele vai acontecer, né? Se tu tem a gestão das pessoas, uma cultura que deixa o ambiente feliz, porque felicidade é produtividade, né? E as pessoas buscam isso, essa qualidade de vida no trabalho. O crescimento ele vai ser automático, né? Ele vai acontecer. Talvez de uma forma não tão acelerada, né? Porque se a gente quiser, a gente acelera, mas aí tu perde muita qualidade no meio do caminho, né? De estrutura, de pessoas. Então, daqui 14 anos está no mesmo caminho, crescendo, passo degrau por degrau. Então, hoje, por aqui, então, né, nós estamos chegando nas considerações finais. Trouxemos o Romo, né, um homem inspirador da moda. A Fran, que, né, o simples, o básico, mas bem feito, né? Então, eu quero agradecer de antemão de vocês de terem aceito o convite, né, de vir aqui contar um pouquinho da história de vocês. Né? A gente precisa de mais pessoas assim que inspirem as pessoas, né, com grandes histórias. Fico muito obrigado por participarem aqui e contar um pouquinho dessa trajetória de sucesso de vocês. É isso aí, Márcio. Isso aí. Encerramos o 23º episódio do podcast Fatia no Futuro. Curta, compartilha, manda para os amigos, manda para os colegas de trabalho, né? Para quem está te devendo também, né? Para quem está te devendo, para quem vai ter que pagar o Simples Nacional daqui uns dias.